tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a demagogia, dentro da demagogiologia, que é o estudo do poder de natureza tirânica ou imoral. Aí está moral, precisa acrescentar um i, que esse saiu sem o i. Exercido em nome das multidões, compondo a hegemonia política, as ações públicas e os discursos oferecidos ao povo. As autocorrupções bolorentas e fossilizantes, as lavagens subcerebrais, as irracionalidades humanas, a demagogia social, a demagogia belicista, a demagogia assistencialista, a demagogia publicitária profissional, a demagogia pedagógica, que é a doutrinária, é aquela catequética, o embotamento consciencial, a análise tendenciosa, a disfuncionalidade política, a demagogia clerical pedófila, o furor populista do chavismo na Venezuela, a milonga populista, a plataforma populista disfarçando a corrupção do lulismo no Brasil, a procura paroxística da fama a qualquer preço, o vinho da ovação. Agora nós falamos aí, as teclas marginais do Opus Dei nas escolas, o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica, o binômio demagogia e blá blá blá. Agora nós temos aí 100 componentes do universo patológico da demagogia. E no fim nós falamos sobre os demagogos e demagogas compõem amplo universo de marginalidade multifacetada na socinha ainda patológica, atravancando o caminho evolutivo consciencial de todos os cidadãos. A demagogia já lançou os tentáculos imensos sobre você? Como convive com tal praga coletiva? Agora, ó, esse é o verbete 1248, tem 5 páginas, 80 logias e 8 máximas. Aí, ó, nesses 100, quem quiser pode estudar uma opção de coisa através das 100 itens que tem aí dos componentes do universo patológico. Para ampliar a binomiologia, pode acrescentar só mais um. E na politicologia, só mais 3. Agora, só para dizer para vocês, nesses 100, há muitas coisas que são dentro de blocos, mas esses blocos estão íncitos aí dentro. Por exemplo, aparenciologia, camuflagem, disfarce, encenação, inautenticidade, parodiologia, placebologia, pseudologia e simulacrologia, lá no fundo é mais ou menos um bloco só. Outro, artimanhologia, burla, embuste, enganologia, engodologia, imposturologia, logrologia, tapiação e trapaça. Esse também é um outro. Eu acho que eu não preciso de falar isso, que vocês já são doutores que já superaram essa condição. Tá certo? Agora, outra coisa que também é eufemismologia, meia sola e paliativologia. Isso também é mais ou menos o mesmo bloco. Eu quero dizer para vocês que tem também uma palavra que faltou aí, o pseudocientíficas. É no número 22, criacionismo, aquilo ali é o seguinte, são as tolices pseudocientíficas exaltadas à exaustão. Faltou o pseudo. Pois é, não, faltou o pseudo. Mas lá no original já tem, eu olhei aqui, achei logo. Agora, hein? É o número 22. Agora, você viu que o 100 é o máximo, né? Você colocou? Ela já está doutora nesse negócio de máximo. Agora, eu queria dizer para vocês que já tem 3 cidades do interior do Brasil que já colocaram o toque de recolher depois de uma certa hora, no início da noite, para que os jovens não andem à toa na rua. E isso diminuiu demais a criminalidade. Eles agora estão estudando para ver se faz isso em São Paulo.
Quer dizer, oportunamente seria bom estudar isso a fazer aqui no Rio. No Rio, São Paulo e outra coisa, Porto Alegre, por exemplo, Belo Horizonte e aqui em Foz também, por causa do processo da fronteira. Então, esse toque de recolher parece que está dando certo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a primeira morte da gripe A já aconteceu no Brasil, vocês estão sabendo, uma pessoa já morreu. De modo que esse já ganhou o primeiro prêmio, não é isso? Da Dessoma pela gripe. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu estou escrevendo hoje, eu estava falando até aí com a Cris, etc., com o Roberto. Eu estou escrevendo hoje um verbete sobre um processo parapsíquico que é a prioridade parapsíquica. Vocês, eu já estou achando que vocês já estão mais adultos nesses assuntos. Então eu vou trazer agora, como eu já disse aqui várias vezes, aqueles temas mais sutis e mais complexos. Esse, por exemplo, da prioridade parapsíquica, são as nuances dos efeitos que a pessoa vai vendo através da sua sinalética, através das manifestações, dos fenômenos e parafenômenos parapsíquicos. Então, por exemplo, só para dizer para vocês, tem uma das nossas amparadoras, que eu já conheço há muito tempo, que é uma chinesinha, que eu chamo até de chinesinha. Ela já me ajudou muito e ela é a que eu sempre peço e ela ajuda muito a graça, nas coisas da graça. Agora, veja, eu vou mostrar para vocês o que é a nuance de um fenômeno. E são coisas que vocês não vão achar em livro, que não tem. Eu agora, então, estou começando a falar para ver se prepara todo mundo para vocês serem desassediados, permanentes, totais, oportunamente, que é o que eu estou tentando há muito tempo. Então, agora, o que é que se passa? Numa das aparições hipnopômpicas, na hora que eu estava acordando, ela ficou praticamente tangibilizada na minha frente, mas estava diferente. Ela quase sempre aparece assim como uma menina de 10 ou 12 anos, muito bonita, alegre, chinesa, linda. Agora, o que se passa? Ela apareceu com uma capa branca, lindérrima, chinesa, toda branca. Aquilo não é normal. Então, veja, ela só apareceu, deu aquele sorriso e sumiu. Porque todas essas coisas são muito fugazes, é tudo instantâneo. Agora, o que ela queria dizer com isso? Queria dizer para a gente apertar o processo de agasalho, porque o inverno tinha chegado e isso poderia criar problema. E aquilo servia para mim, servia para a graça, servia para todo mundo, para falar sobre o processo. Isso faz alguns dias, logo em seguida apareceu aquela frente fria aí do negócio. Agora ela veio com a roupa. Eu sou desconfiado. Tudo que eu vejo que o amparador mudou, eu quero saber a razão. Entendeu? Sempre tem um conteúdo de uma mensagem. Porque vocês têm que ver o seguinte, por mais parapsiquismo que você tenha e parapercepção, às vezes é muito difícil um diálogo entre consci e consciência, entende? A transmissão não é assim. Então há muita transmissão que é feita em silêncio, tacitamente, de uma maneira pictográfica. Vocês estão entendendo? Eu estou mostrando um caso desse. Agora, eu já coloquei lá até agora, eu consegui fazer uma listagem até agora, que seria interessante do ponto de vista didático, de 12 itens sobre isso. Oportunamente nós vamos trazer esse verbete aqui para ver com calma. Eu estou anotando as minhas coisas desde ontem, eu nem terminei o verbete ainda. Tem que trabalhar mais. Então é prioridade parapsíquica. Esse já vai ser o 15º verbete que eu falo sobre o processo de priorologia. É o 15º. E eu agora já estou podendo falar assim, porque nós já estamos começando a chegar perto de 1.400 verbetes. Eu já estou lá com 6 volumes, quer dizer, 6 tomos da enciclopédia. Nós vamos até fazer agora, publicar um exemplar, né, da enciclopédia, que eu quero deixar aqui, para eu poder fazer pesquisa nas minhas coisas. É interessante. Agora, não vai dar 1.400, vai chegar perto.
mas já está chegando a 5.400 páginas. É o total que está aí. Nós, como eles estudaram que o melhor é fazer cada volume que 900 páginas, nós temos aí 6 volumes de 900 páginas. O último talvez tenha um pouco mais, algumas páginas a mais, que é para compor a situação, para colocar, que às vezes a pessoa vem aqui, a pessoa de fora está compulsando, então nós vamos colocar todas as ICs, os processos, tudo, a gente sempre atualiza. É edição de um exemplar, mas é uma nova edição. Nós já nem sei quantas são, mas já deve ser a 5ª ou 6ª edição que nós estamos fazendo da enciclopédia. Só um só dos 6 volumes. Você está entendendo que eu vou deixar aqui. Porque eu não quero ainda julgar para o público, porque tem muito verbete desse que ainda não veio aqui. E há muitos deles também, eu acho que uns 50, 60 ou 70, ainda não foi feita uma revisão final. Está vendo? Então é só para a gente fazer consulta aqui. Porque qualquer coisa a gente pega e eu tiro a tema. É o negócio do tira-tema. É uma edição tira-tema. Você está entendendo como é que é? Agora, esses assuntos mais avançados, eu preciso agora de recorrer aos que eu já escrevi. Entende? Isso era meu cálculo. Quando chegasse em 1.300, já era o cálculo. Nós já estamos chegando a 1.400, já está na hora de mexer com isso. Agora, ó. Eu já falei aqui, hoje é muito mais fácil para mim fazer o verbete. Em compensação, eu estou exigindo mais, ele fica muito mais difícil. Porque fica maior. E outra coisa, eu vou trazer verbete aqui agora de 7 páginas, de 8 páginas. Vocês podem esperar. Tem um que eu vou trazer qualquer hora, esse já está pronto, é bibliofobia. Esse tem 7 páginas. Aí tem uma opção de considerações, de argumento. E só sobre Bíblia, o livro, Bíblia isso, Bíblia aquilo, são mais de uma dúzia de material que a gente tem. Mas você queria falar? Sim, professor, eu fiquei ainda com uma dúvida de ontem, da pergunta da Luimara, e eu queria saber em relação ao ego-karma e polikarma. O senhor falou de 2 contas, né? Quando a pessoa está fechando a conta ego-karma dela, e ela já está abrindo a conta polikármica. No caso, a pessoa que já está fechando o que predomina na vida da pessoa. Isso, é isso que eu queria saber. Quando ela fecha a conta... Isso é uma conta corrente. Qual a conta corrente que predomina na sua vida hoje? Quer dizer, que a pessoa ela já superou os trafares necessários para poder fazer assistência polikármica. Agora, ela começa a fazer a policarmalidade, mas ainda é um percentual pequeno. Ela está engatinhando. Ela é jejuna. Quanto mais ela supera as questões egokármicas... Pouco a pouco ela vai ficando madura, veterana, amestrada consigo mesma. Entendi. É porque... O problema é de amestramento pessoal. Você se domestica. Entendeu? Entendi. É que quando coloca fechar uma conta, a ideia que vem é que aquela conta foi encerrada. Não, ela não é bem assim. Outra. Ela fica temporariamente, ela não chega a ficar desativada totalmente. Porque você ela tem que lembrar. Sendo trabalhada. Vem os credores do passado, você tem que mexer. Não, dá licença, deixa eu olhar minha conta. Aí eu vou olhar se está lá. Não, realmente tem. Você sabe, isso aqui é aquela anedota do palhaço do circo. O palhaço do circo é um negócio muito sério. Ele está lá, né, na praça, quando vem a polícia, fala assim, esteja preso. Vamos colocar, e algema o cara. Disse, mas por que eu estou sendo preso? Não, por causa do roubo. Que roubo? Aí ele falou assim, não, mas dá licença, tira as algemas que eu quero ver aqui nas minhas notas. Eles tiraram a algema, ele foi ver. Que roubo que foi? Que dia que foi? Não, na casa tal, número tal. O que é que foi roubado? Não, foi isso, foi uma televisão, um processo, mais outro eletrodoméstico, disso. Agora, só me conta uma coisa. Quantos objetos foram roubados? Não, ao todo foi 17. Então tá, sou eu mesmo, pode levar. Então, entendeu o que é? Então, o problema é a mesma coisa. Vem o cara, vem cobrar de você. Você tem que perguntar para ele. Não, mas qual foi o roubo? O que eu fiz com você? Aí você vai olhar seus guardados. Realmente eu cometi isso aí. Você tem toda a razão. Então nós temos que resolver o problema. Agora, nessa hora, você tem que fazer a consulta ao seu arquivo praticamente morto, mas que não está desativado.
Você está entendendo o que quer dizer? Agora, ela também comentou a questão que eu vi que foi uma dificuldade, sim, eu também tive essa dificuldade, da questão de separar. Lógico que não dá para separar, mas de visualizar bem a conta ego karma com a grupo karma, porque no verbete tinha algumas questões que chamavam atenção mais para o grupo karma do que o ego karma. Sei, mas o processo é por causa do reflexo. É o que eu falei, ontem eu falei isso. O grupo karma, com o passar do tempo, a pessoa vai estendendo o egoísmo dela. Se ela é muito egóica demais. Então, os parentes, o povo todo, aquilo fica como filhotes dela. Aquilo é dividendo. Aquilo é uma extensão dos domínios dela. Você está entendendo? Mas ela é o reino que ela domina. Tem muita gente assim, o cérebro doméstico, aquele homem que entende que é muito carrascão no lache, ele é isso. Ele estendeu o egoísmo dele para o grupo familiar. Então, domesticamente falando, ele é um tirano. Tirano doméstico chama isso. Você entendeu aí? Agora, então nessa hora precisa a pessoa ver. Agora, ela tem que ter o arquivo direitinho e reconhecer seus erros. Na hora que vier a empreender, fala, não, pode colocar as algemas, vocês têm toda a razão. Mas você tem que ser organizado. Então, é um ladrão bem organizado. Você está entendendo? No nosso passado, a gente tem que ser isso. Hoje, nós temos que ser bem organizados. Ó, a Luimara está chegando, qualquer coisa você apela. E junto as duas aí que vocês vão estudar a situação. É bom você sentar perto dela para resolver o problema. Eu ainda estou na pergunta de ontem. Então, na questão do ergo karma, é mais a pessoa com ela mesma, nos trafares dela, só que isso vai repercutir, lógico, no grupo karma, e assim como no vai polikarma. Repercutir quase sempre por erros pessois dela. Então, veja, é uma extensão do egoísmo. Então, veja bem, o que é um computador? É a extensão da sua memória. O que é o carro? É a extensão das suas pernas. O que é o grupo karma para esse povo? É a extensão do seu egoísmo. Entendeu? Então, essa é a vida, é o processo todo. Agora, vamos ser organizados para saber o que a gente errou e o que a gente não errou. Se não estiver nas suas anotações, aquele dia certo que você roubou com o material, não é você, às vezes foi o Arlindo. Quer dizer, foi o vizinho. Você está entendendo? Não, isso não tem nada a ver comigo. Então vamos devagar com a coisa. Tá certo? Agora, o que mais? Eu sei que a demagogia já não atinge vocês, mas atinge aquelas pessoas que são os compassageiros evolutivos. Por isso que a gente está falando aqui hoje, tá certo? Demagogia é uma coisa muito séria para ser estudada na sociologia, na política e também na sua área, na filosofia. Bom, O que tem de demagogo, filósofo, não tem no gibi. É verdade, Amara? Onde é que é? há. Você falou, não sei qual das duas perguntas eu faço primeiro, que em 1100 foi quando você se deu conta que tinha algo mais, né? Aí, quando foi que você descobriu o autorrevezamento? Autorrevezamento? Isso. Não, o autorrevezamento ele vem bem antes dos meus 214 anos fora do corpo. Na Isso é última antigo. agora? Não, é coisa de muito antiga, alguns séculos. Eu já sabia, mas o problema é o seguinte, não é fácil, você sabe teoricamente aquilo, mas você não consegue vivenciar. Não, mas desculpa, já Agora, aqui se deu conta o aqui. vivenciamento vai estar ocorrendo depois, mais ou menos, de 1500 para cá, para mim. Aí eu já consegui algumas coisas. Toda vez que você vinha, você já conseguia se dar conta disso e já... entrosamento, mas era uma coisa de amador, empírica, tá entendendo? Inicial. Agora, os cursos intermissivos vieram para chancelar, institucionalizar essa condição. Então, por exemplo, com vocês, a coisa muda de figura. Muitos de vocês nem pensaram nunca em autorrevezamento, porque a maioria de vocês nem admitia ser ex.
Você está entendendo? A pessoa só admitia quando ela ia para lá. Vinha para cá, não admitia. Entrava na onda das coisas todas. Não, vamos gozar a vida, o hedonismo, um milhão de coisas, poder. E o negócio ia por água abaixo. Então, o processo todo agora é diferente. Por quê? Em vez de dar uma lição, vamos dizer, única, ou avarejo, pequena, reduzida, acanhada, o curso intermissivo deu uma visão panorâmica de cara, sem fazer estupro evolutivo. Mas mesmo assim, tem gente que não aguenta. Até que ponto esses que não aguentaram é porque sofreram um estupro evolutivo do próprio curso. Você está entendendo? Então, por exemplo, hoje, a turma toda, vocês, já estão num nível totalmente diferente. É realmente, para a maioria de nós todos, a maior mutação é o curso intermissivo. Por isso que é que eu vim, né, com essa bandeira. E depois, quando foi que aí você descobriu, conseguiu pôr em prática esse revezamento, por exemplo, seu com o amparador? Não, porque aí isso vocês já começaram a vinha fazer de algum tempo. Já havia algum tempo. Antes do auto-revezamento? Já vem, que eu já conheci o povo. Eu tenho uma coisa comigo, eu marco muito as consciências. O enumerador mesmo me falou, uma das coisas que sempre te ajudou foi isso. Sabe como é que é? Entre as coisas que me ajudaram, essa aí é destacável. Ela é notável, quer dizer, é notada. Eu sempre marquei muito o povo. Quer dizer, ele falou para mim na ocasião o seguinte, que eu tenho uma boa memória para visual. Ou seja, uma holomemória objetiva de visão. Eu olho a pessoa e fixo. É difícil para mim esquecer. Agora, eu fiz isso através das vidas. Agora, na verdade, eu fui descobrir o processo de auto-revezamento até por mim mesmo, pelos meus estudos. Se o negócio é vai e volta, é a lei do retorno, por que a gente não leva junto? Por que a gente não tem consciência disso? Então, a minha primeira pergunta, isso há mais de 1 milênio, foi essa. Por que a gente não tem um indício, um vestígio, um lampejo, um vislumbre, uma nuance que a gente vá com a gente o tempo todo? Para você não esquecer o que se passa com você. Quer dizer, por que a gente não tem um vinco, uma pinta, um nevo, um sinal, entendeu? Que estigmatiza a sua lembrança para você não esquecer. Isso já era minhas ideias. Isso aí, na verdade, é a consciência do revezamento, auto-revezamento. Agora, com isso, foi assim que eu descobri o negócio da Heurebex. Tudo começou desse jeito. E isso foi mais ou menos em 1100. Agora, que eu consegui me firmar mesmo foi depois de 1400, 1500, por aí, dentro das coisas que eu estava fazendo. Agora, esses 200 anos, eu fui até 1700 e lá vai fumaça. Depois, eu fiquei de 1700 e tantos até 1000 e... Você está entendendo? Até quase o século XX, sem aparecer. Quer dizer, na verdade foi 1600 e tanto. Você está entendendo como é que é? Sei que foram, pelo cálculo que eu fiz, são 214 anos. Direitinho. Quer dizer, de 1400 Agora, eu tive uma vida antes dessa do Valdo aqui. Foi aqueles anos lá junto com os processos da monja, que era para ajudar o Chico. E quando é que surgiu o Zéfiro? Já marcado mesmo? O Zéfiro é antigo. O Zéfiro é meu sócio antigo. É de antes Sob ainda? certo aspecto, é o negócio. Por isso que eu lembro do negócio do Egito. É coisa dos egípcios. Entende? Lá já havia uma insinuação do processo. Com o processo de Zéfiro. Agora, o Zéfiro é tudo por causa do processo de estudo do sopro. Sopro, aqui ó, a brisa. É a brisa. Você está entendendo? É a aragem, ó. Isso é o Zéfiro. Agora, o que eu sopro? O que é isso? Isso é a alma. É o espírito. É a consciência. É você. Você é o sopro.
Você é alma. É tanto que isso tem uma série de línguas, uma série de idiomas que falam isso. Se você for olhar, você vai ver. Sopro é a alma. Agora, o zéfiro é justamente isso. Agora, o zéfiro é uma palavra mais firme, ela é mais macha. Está entendendo? É muito mais, ela é mais, vamos dizer, inculcadora, ela é mais estigmatizadora. Ela vinca mais do que o resto. Por exemplo, zéfiro é mais forte que brisa. Vocês estão entendendo? Agora, com o tempo, quem criou a palavra em cima de mim não foi eu, não. É gente que trabalhava comigo. Entende? Agora, o que se passa? É o negócio de você morrer, dessoma e aparece. A instantaneidade da aparição é o zéfiro. Você está começando a entender isso ou não? Então, por que é que eu sempre tive aparições em cima de mim? Porque eu já apareci para muita gente. Tem muita consciência que me deve isso. Se eu apareci para eles, eles também têm que aparecer para mim, para me ajudar. O que é? Chegou a minha vez. Quando eu vim para cá, teve uma reunião da turma, eu falei com eles, aqui, lá ver se vocês me ajudam. Principalmente me dê os coques, na hora que precisar. Você está entendendo? Agora, tudo assim, numa boa, eu estava sabendo. Isso aconteceu lá no Pombal. Eu tive uma reunião de despedida, um faroel. Eu falei, tchau, porque a situação agora é precária. Lá vou eu. Bye, bye. Entende? Professor Valdo. Agora, você entendeu o que é o processo do zéfiro? Então, por exemplo, isso é muito mais sério que... Eu mesmo, com o tempo, comecei a ver no meu corpo atual, comecei a ver a realidade disso maior. Que eu tinha aquilo, lembrava das coisas, mas não dava conotação, não dava importância para aquilo que precisava. Agora, hoje eu vejo isso como é sério. Esse negócio que eu estava falando, por exemplo, a prioridade para a psíquica. Quanto livro que não tem? Só eu li milhares de obras e anotei tudo, tem tudo lá embaixo. Não tem nada disso. Da prioridade para a psíquica sutil. Não tem nada. Coisa que você vai procurar, não tem nada. Eu tive procurando, olhando meus dados, não arranjei nada dos outros para colocar lá dentro. Só tem as coisas que eu já tive experiência. Mas quem é que falou aí? Porque em cima, Beth, você falou aí que uma habilidade sua era marcar pela visão as pessoas. E seguir o que acontecia. Agora, por quê? Em parte, foi sugestão de ver as coisas do transmentor. Entendi. Uhum. Quando eu te vi pela primeira vez, eu disse, é você? Quem é você? Mas imediatamente foi assim, é você? Então é você, tá tudo certo, como que diz assim, né? Isso aconteceu com muita gente. Você lembra quando eu encontrei com você, o que eu falei? O Djalma? Falei uma opção de coisa para ele também. E aí, você sabe que o Baranófilo dessomou, né? Mandaram uma carta para mim. Que um dia desse eu falei nele, uma pessoa mandou uma carta. Ele dessomou faz pouco tempo, 1 ano por aí. Eu não sabia. E como seria assim? Quer dizer que ele vai aparecer aí qualquer hora, porque esse aí é amigão da gente. A melhor técnica, né, para que as pessoas, cada um de nós também, faça esse exercício de aprender a marcar. O problema é o seguinte: acompanhar. marque as pessoas para ajudá-las. Você não vai esquecer mais. Perfeito, entendi. Vinca a sua memória com a imagem da pessoa para ajudá-la. Acabou. Você nunca mais vai esquecer. Aquilo fixa. Agora, esse processo de imagem, ele é terrível. Porque as pessoas mudam demais. Não é que muda de um corpo para outro, não é nada disso não. Ela muda pela cronologia natural do organismo. Uma criança não é o mesmo velho. Sim. Entendendo? Eu era um menino até bacaninha. Aí, eu sou um velho hoje, tudo careca, tudo de qualquer maneira. Mas isso não é nada. A hora que você dessoma, se você recupera a sua lucidez, você volta a ser jovem de novo. E outra coisa, você volta a ser jovem às vezes, até diferente do jeito que você era. Se você melhorou na vida, já melhora. Entende? Você passou no salão de beleza, o beauty parlor.
Você está mais bacana, mais ajeitada. Você está entendendo como é que é? Então, é muito difícil a fixação. De modo que a fixação, ela não pode ser só para visual ou visual. Entendeu? Ela não pode ficar só na base da fisionomia. Entendi. Tem que ter a aparência junto com o conteúdo. O que é essa consciência? Qual a relação sua comigo? Essa é a primeira coisa que você tem que ver. Primeiro você tem que ver o seu egoísmo, que é o processo do ego-karma, a egologia. Por que é que você tem relação comigo? O que é que eu tenho que ver com você? Está falando aí mais. Qual é? Agora, a hora que isso começa a ampliar, Pode ir em frente. a pessoa, ela enfogueta. Ela vê que isso é importante, ela não deixa nunca mais isso cair. Ela segura a peteca no ar o tempo todo em relação a todo mundo com quem ela vive. Agora, quanto mais ela vive, maior o número dessas consciências. Agora, o problema, eu acho que as pessoas só têm memória dessa realidade conviviologia quando atinge o processo da evoluciologia. Por exemplo, o transmentor, o evoluciólogo. Nós temos ainda dificuldade para isso. Para mim, é o seguinte, o desperto ele já começa a fazer espaço mnemônico para isso. Espaço mnemônico. Vê se me lembra, vê se você não esqueça. Agora veja, o que é espaço mnemônico? Você arranja a localização dentro do seu micro-universo consciencial da colocação dos outros. Que a maioria, por incrível que pareça, em vez de você pôr, você sempre tirou. Você nunca deu espaço para ninguém. Por causa do egoísmo. Você está entendendo, João? Na hora que abre o espaço, é que o seu egoísmo já está fazendo acolhimento. Você já está de braço aberto, você está esperando a pessoa com um sorriso. Agora, antes não. Era chute no traseiro e outras coisas mais. Você está entendendo? Não tem espaço. Aqui não cabe. Não dá para você dormir essa noite. Mas está chovendo, não. Aqui não tem. Você está entendendo? Isso era o nosso micro-universo consciencial. De modo que a coisa já começou a mudar muito seriamente. Agora, com isso, Arlindo, você veja, a filosofia está toda por fora. Está tudo atirando fora da mosca. Está no primeiro, no segundo ciclo do alvo, da target. Entende? Do target. Então é preciso chegar nesse nível. Como é que é? Agora veja, o que é que eu estava falando para ela? Não pode esquecer. Esse arquivo, na verdade, ele não está morto. Entendeu? Ele está lá, mas você tem que ativá-lo de vez em quando. Ele está aparentemente desativado, mas para consultas esporádicas, quando precisa. Agora, até você dominar a sua freguesia, a sua clientela, os seus ciclos de relações milenares, você já viu que vai precisar de algumas vidas, né? Por isso que eu falo, virar evoluciólogo não é de uma hora para outra. Não é mesmo. Não é só o problema de você pegar a dispersidade, semiconsexualidade, entende? O teleguiado, não é só isso. A situação é interna, é íntima, é intraconsciencial. Então, gente, nós temos muita coisa séria para fazer e decidir. Uma pessoa que chegar para você e falar que não tem nada para fazer, me dá vontade de cuspir na cara. Que é muita coisa que nós temos para fazer. Isso tudo a gente tem que amontoar. São as coleções, são as tecas. Essa teca aí é a personagem teca. É a coleção das personagens. É a coleção das companhias. Companhioteca. Você está entendendo como é que é? Tem lógica isso para você? Olha só, você passou a semana toda falando de judeu, né? E a gente estava lá. Pois é, você estava Nós lá. estávamos presos em casa, mas a gente não conseguiu ver, porque estava muito instável. O melhor da história aqui, a hora que eu saí daqui, um dia desse, a pessoa virou para mim assim, Valdo, você já foi judeu, não já? Eu virei e falei assim, você não acha que eu ainda não sou, não?
Não, mas aí... A pessoa falou com medo para mim. Vem cá, você para saber essas coisas todas, você já foi judeu, não já? Eu falei assim, você não acha que eu continuo sendo, não? Que você brinca muito comigo porque eu sou judia. E olhar assim, né, eu não me sinto nem um pouco, não me sentia nem um pouquinho judia. Mas você, os outros também muito, brincam vamos falar comigo. Aqui, do ponto de vista de série X. Não, Valdo, depois que não ontem... fale outra coisa. Depois que ontem você pegou aquele papelzinho que você tinha feito aquelas anotações, que eu, como não estou conseguindo fazer backup ainda, baixar a coisa, eu vou até te pedir se você pode me dar uma cópia daquelas anotações que você fez à mão. Ele está ali na minha... tá ali na olha, minha, quando você foi falando aqui, aquilo... Tá no meu escritório aqui, eu pego e te dou, você tira a cópia. Agora, o ideal seria você ver o livro. Sim, eu já fui procurar com a Flávia vai ver se consegue... Escuta, vai lá e pega lá o livro, para a gente já passar esse negócio. Ó, agora... A chave para abrir é essa. Você abre o armário, está do lado direito, é o primeiro livro que tem em pé. Agora, olha o interessante, quer dizer, você já tinha falado, muita gente às vezes brinca comigo e tudo, mas eu não senti aquilo. Aquilo não cai. Na hora que você foi falando aquele negócio, nossa, mas não tem dúvida, eu tenho certeza. Inclusive agora eu consigo entender um monte de coisa que estava de ponto cego para mim. Eu sempre evito falar isso publicamente, porque nós temos muitos judeus reformados aqui, né? Que não são judeus atualmente, mas que foram judeus. Agora, o que se passa? Quando você fala isso, é uma carapuça, mas é a fábrica de carapuça. Não é uma isolada. É a fábrica inteira, para um monte de gente. Não é só você que sentiu isso. Pois a pessoa chega para mim e falar, vem cá, para você saber essas coisas e dizer tudo isso aí, você já foi judeu, né? Eu falei assim, você não acha que eu continuo sendo, não? Mas é que você sabe o que acontecia? Só para chatear, né? O que acontecia comigo, por exemplo? Eu nunca, por coincidência, eu nunca tive, assim, nenhuma relação maior com nenhum judeu. Nas minhas turmas de colégio eu não tinha nenhum amigo, nem conhecia ninguém. Passa lá para ela, aqui ó, eu preciso do livro e desses dados, mas aí dentro tem eu vou tirar a xerox. Tem tudo. Outra coisa, existe aí umas coisas da internet e um material, são essas páginas dobradas. Mas só me explica uma coisa, se esse negócio de judeu era tão... E é isso mesmo? E por que isso não chegou antes, ao longo da minha vida, assim? Porque nem judeu chegava perto de mim. Os judeus disfarçam, escondem tudo. Olha, o que é que eu falei aqui hoje? Isso aqui é o processo do judeu. Deixa eu ler para você de novo. Aparenciologia, camuflagem, disfarce, encenação, inautenticidade, parodiologia, placebologia, pseudologia e simulacrologia. Eles são especialistas nisso. Escuta, toda a imprensa internacional está na mão deles. Presta atenção. A coisa mais séria, os negócios, tudo está tudo na mão deles. Eles têm um governo mesmo, é bobagem dizer que não. É um governo internacional, paranacional, internacional. Presta atenção. Paranacional. Quando interessa o negócio, passa de um país para outro na hora. Não, eu nunca falei com ninguém agora, sobre isso, mas eu sei. Por exemplo, os árabes têm feito uma força danada para fazer isso. Tem uma coisa que eles já estão imitando os judeus já há algum tempo, que é o processo do bancário. Aquilo já é um processo. Você sabe que uma pessoa aí, um árabe, em qualquer lugar que ele esteja, ele é capaz de passar quantos milhares de dólares ele queira para qualquer lugar no mundo na mesma hora. Aquilo é questão de meia hora, ele consegue fazer isso. Isso tem até o nome, a salia, aqueles negócios todos que tem, com os processos todos lá, a hawala e outras coisas mais. Isso já é uma cópia. Você está entendendo, Yosef? Isso é uma cópia judia. Por que eu não me cheguei a eles? Você não chegou porque não teve chance, oportunidade. E porque essas coisas não aparecem todo dia. Você veja, muita gente aqui nunca tinha ouvido falar nesses detalhes da vida dos judeus. Outra coisa, quem é que já leu esse livro? Ninguém, a maioria aí não leu. Outra coisa que eu quero te dizer, esse aí é um livro real.
Esse outro em inglês que eles falaram aqui, a hora que eu vi, eu vi no computador dele assim rapidinho, eu falei assim, isso aí é a Bridge, eles cortaram o livro, não é não. Nós fomos olhar, o livro, esse aí, ó, tem 45 capítulos. O que o inglês aí está publicando tem 25. Pois é. Não, pois é, mas é edição agora. Mas agora você veja, esse aí, 983, ele é o real, original, full. Você está entendendo? É o cheio, integral. Então ele é sério. Agora, ó, não precisa de ler muita coisa não. Vai até a página 60 do livro que você vai entender bem a situação judaica. Agora, os judeus, eles cortam isso tudo, porque eles não gostam que fala nessa situação, porque isso, o segredo é a alma do negócio. Isso está mostrando o segredo deles, isso não é o ideal. Então eles evitam. Entende? Outra coisa, se defendem como nunca. O Henry Ford, explica isso tudo aí. Agora, o problema é a estigmatização que eles fazem. Eles fizeram isso com ele, tentaram até matá-lo. Agora, o que se passa? Ele, no fim, ele jogou a toalha. Ele falou que tudo isso que ele falou era bobagem, que não existe isso nada. Tirou o corpo fora para poder sobreviver. Porque estava acabando com ele. Fizeram uma pressão da tal maneira, agora, nos Estados Unidos, um homem desse. Ele tinha, eu não sei como é que não mataram o cara. Ele devia estar cheio de guarda-costas, né? Aguentar a barra. Mesmo assim, houve uma tentativa, né? Mas ele conseguiu salvar. Houve uma tentativa. Todo mundo sabe disso na história do Henry Ford. Agora, o Henry Ford, a única coisa que está errada é que os protocolos dos sábios do Sião, ou do Sion, como eles chamam, isso aí é fajuto. Mas agora veja, é fajuto do ponto de vista daquela apresentação. Mas o role, ou seja, a matéria, o enredo, o script da vida dos judeus, não tem nada errado. Está tudo certo, o arcabouço é aquele mesmo. Por isso que eu li para vocês. Agora, olha, observa os judeus que você conhece, vê se eles agiram assim na sua vida desse jeito que eu te falei. A maioria, todo mundo. Eu não sei, você lembra daquele meu amigo judeu que ia sempre ao instituto para saber minhas coisas? Você chegou a ver? Ele queria saber por causa do stock market. Porque os negócios que eu fui estudar, por que é que eu fui estudar em Wall Street, Wells Fargo Bank? Tudo por causa de judeu. Era judeu que estava indicando isso para mim. Quem me ajudou mais? A viúva de um dos judeus mais ricos de Hollywood. Você tem a ideia? Elas é que abriram. Por quê? Eu atendi, do ponto de vista parapsíquico, as coisas da senhora, e aquilo ali foi melhorando e deu uma porção de dividendo. E aquilo abriu as portas para mim. Esse povo em Hollywood, por que é que eu fui lá? Passei essa temporada, participei daquilo. Eu, um colono, peão lá de Uberaba, de uma hora para outra estou em Hollywood. Como é que é isso? E outra coisa, nas cabeceiras, tudo com porta aberta para mim, tudo. Foi por causa disso. Agora, o que se passa? Minha família não é judaica, não é judia. Nessa vida não tem nada de sangue judeu nenhum na minha família. Tem até uma desconfiança que tem até sangue de índio, mas a gente não sabe o que é. Mas, agora, tudo é português. A maioria, tudo é de base portuguesa. Português não judeu. Porque qualquer, vamos dizer, nação que você vai falar, você tem que perguntar se é judeu ou se não é, né? Então tem que ver. Agora, eu sou português não judeu. É português Portuga mesmo. Você está entendendo? Luso. É o problema. Agora, gente, olha aqui. Verifique que um grande mal que dá poderes aos políticos demagogos é a dependência da maioria das pessoas em relação ao Estado. Esperam tudo do Estado. Elas só veem direitos delas para com o Estado e nenhum dever. E isso é incentivado pela classe política, que desse modo fica mais forte, pois tem a chave do cofre e, portanto, o poder de suprir essas pseudo-necessidades das pessoas. Além do esclarecimento e maior consciência dos indivíduos, um dos caminhos para combater a demagogia não é diminuir a dependência dos cidadãos em relação ao Estado? Sim.
Eu já falei aqui, vou repetir. O melhor governo é aquele que não aparece. Esse governo, por exemplo, nosso, do Lula, não é bom. Ele aparece em tudo. Então tem maracutaia atrás. Quando aparece mais é porque tem maracutaia. E todo mundo sabe, o mensalão está aí para ver. Olha o Senado, como é que está. Esses escândalos do Senado é uma coisa que nunca houve. Nessa república, nunca houve tanta bobagem e tolice lá dentro. Agora veja, existe aí ainda um camarada que nós está ainda dos antigos, né? O ACN dessomou, mas o Sarney está aí. Como disse o Milor Fernandes, é o Sarney, quer dizer, ele ainda está aí, mandando em todo mundo. O homem é feudalista. Ele chama que é o baronato do Maranhão. Ele que manda no baronato, ele é o barão lá do Maranhão. De modo que essas coisas que tem que melhorar nisso aí, você tem toda a razão. Quanto mais os cidadãos tiverem liberdade de ação com as coisas, melhor. Agora, é preciso que os três poderes estejam atentos para ajudar os cidadãos. Mas não fazer o processo de George Orwell, arranjar o Big Brother para tomar conta da pessoa. O evoluciólogo ressomado ainda tem OFIEX ou já superou isso? Qual foi a primeira vida que o professor teve OFIEX? Olha, isso tudo aí é verdade. Ele às vezes tem OFIEX ainda. Ele precisa daquilo para poder articular seu trabalho com mais eficácia. Então às vezes a OFIEX é uma benção. OFIEX, a pessoa tem que começar a funcionar com isso para ver como o negócio é sério. Muito sério. E como é que isso funciona, como isso é parafisiológico, como é funcional. De modo que essas coisas continuam assim. Eu penso que até ele tem. Agora, ó, uma OFIEX que tem muito trabalho e muito dinamismo é a do teleguiado autocrítico. Outra aqui. Gostaria muito de saber a respeito da energia K1, ou não sei, ou Qi, eu acho que é Qi que ele quer dizer aqui, né? Isso é chinês. Como posso obter essa energia? É capaz de uma pessoa simples como eu conseguir materializar essa energia? Comecei há pouco a praticar Aikido, seria um caminho? Não. O processo é o seguinte, aqui que ele está falando deve ser a energia consciencial, que é a energia imanente usada pela consciencial. O processo todo é o seguinte, olha os nossos livros, como é que faz com estado vibracional. Você vai andar mais depressa com isso. Estado vibracional, é o que você precisa. Entender isso aí e praticar. Um amigo meu elegeu-se prefeito. É médico e parece bem intencionado. Mas não consegue governar. Pois um vereador aliado que trabalha com macumba parece tê-lo encapsulado. E está dominando a administração do município de maneira espúria, inclusive com o apoio da esposa do prefeito, que parece envolvida numa affair com ele. E se eu vou te contar isso aqui, dá um belo filme. Dá um belo filme. E outra coisa, a Cross Jordan, se lhe chamar, ou se não, o Monk. Seria cosmoético pedir para colocar esse prefeito na lista de benéficos? Olha, eu não estou vendo nada demais, a gente pode pôr. Manda que nós vamos trabalhar. Agora, olha, o problema todo é o seguinte. Prefeitura é um dos cargos públicos mais difíceis, se não for o pior, na atualidade da Terra. É a prefeitura. É uma das coisas mais difíceis que tem. Agora, um homem desse, numa condição dessa, e prefeito, esse é que é um imprefeito total. É imperfeito. Entende? Ouviram eles suplicar numa oração que Nossa Senhora o ajudasse a superar os imensos obstáculos que vem encontrando. O que fazer para ajudá-lo? Primeira coisa, vai lá e toca energia nesse homem. Você entende disso. Você, na condição de médico, eu te conheço, você conhece o que é estado vibracional há muitos anos aí comigo. Chega lá e toca, exterioriza energia nele, faz um arco voltaico, melhora a situação e levanta o cara, tira ele, faz o soerguimento e coloca ele, tira ele da cama e leva para a mesa de despacho da prefeitura. Isso é que você deve fazer, para ele tomar conta da coisa. E outra coisa, abra o olho dele.
Abre o olho. Isso aí não tem jeito, não. Se você está sabendo disso e não fala o negócio da mulher, está danado. Essa mulher, eles estão querendo fazer o quê? Eles podem até matá-lo. Uma outra coisa, um caso desse, eu não estou falando que é isso não. Mas você sabe, a gente sempre suspeita. Aí vem as hipóteses do law and the order. Até que ponto que ele está sendo envenenado para a mulher ficar com o homem, com o vereador? Abre o olho, hein? Fala com ele, como é que é? Você tem comido direito? Não tem nada te fazendo mal? Quem sabe? Quando uma pessoa adquire a gripe H1N1, pode ser decorrente de uma predisposição energética, o acidente prônero, é lógico que pode, né? É o óbvio. Qualquer coisa pode ser uma predisposição energética, assim. A doença toda aparece por causa disso. Dá um local de menor resistência, o negócio vem. O que o senhor acha de propor a implementação de um certificado de caráter para a pessoa que se candidata a cargo público? O que ele está querendo é o psicógrafo, veja só. Ele não sabe nada disso, a pessoa não entende. É muito cedo para pensar nisso. Fiz uma pesquisa do site do Tribunal de Justiça de Brasília e é fato que uma boa parte dos candidatos que o próprio povo elegeu, são pessoas com processos graves na justiça, a exemplo da formação de quadrilha, grilhagem de terras públicas, prisão em flagrante e outros. Muitos se elegem para evitar a própria prisão. Tudo isso é real. Agora, companheiro, o que você está querendo, eles já tentaram faz mais de 60 anos. Ou, se você quiser, mais ou menos 70 anos. Eu já contei aqui o caso e já vi também alguns personagens. Uma pessoa nossa no Brasil, uma grande inteligência, foi para a Europa. Lá na Europa ele começou a trabalhar, isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Então, do jeito que essas pessoas saem do Brasil para estudar fora, ele foi para estudar. Ele foi para a França, viu uma opção de coisa, dominava bem o francês, aquela coisa toda, e acabou indo para a Bélgica. E chegou lá, já com o curso dele, e uma porção de extra do curso sobre psicologia, ele começou a estudar um negócio que havia naquela ocasião, chamado psicógrafo, ou psicograma. E ele então começou a estudar isso junto com uma equipe na Bélgica. Mas aí o que acontece? Estourou a guerra. Ele ficou preso lá, não pôde sair nem voltou para o Brasil. Mas com isso, ele continuou desenvolvendo os estudos dele na Bélgica, do psicograma e do psicógrafo. Se você pegar o dicionário de psicologia desses antigos maiores, você vai ver o que é psicograma, o que é psicógrafo. Vai lá e examina o que é. Que isso hoje, com a Segunda Guerra Mundial, os americanos e outros aí tiraram isso da jogada. Quer dizer, falando franco, os judeus tiraram o negócio, porque não dava, porque senão ia mostrar todo o processo deles. Agora, o que é o psicógrafo? O que é o psicograma? É o seguinte, uma pessoa é candidata à política, então o que ele faz? Durante 3 dias ou uma semana, ele vai ter o psicólogo que faz o psicograma junto com ele. Anotando tudo que ele faz, observando tudo que ele faz e faz uma ficha dele. Então, enfim, é o conscienciograma pobre, só vendo a psicologia do cara. Mas, só com isso já mostrava. Então, por exemplo, havia aqui no Brasil, naquela ocasião, a turma da Redentora. Entende? Da ditadura. Golbery, etc. Havia um cara que era chamado Robertão, que era um grande político. Lembra do Robertão? Esse nosso amigo, então, acabou a guerra, ele veio para o Brasil, mas estava todo mundo atrás dele. Por quê? Ele era contra acabar com o psicograma, com o psicógrafo. Mas ele já estava velhinho na ocasião. Mas chegou, e eles viram que ele estava aí, a Federação da Indústria de São Paulo, que é o que estuda o processo da política do lado dos industriais, pediram a ele para fazer alguns perfis. Um deles que eu lembro que ele falou foi o Robertão.
Agora, o que se passa? Ele começou a fazer os perfis, fazer só uma ficha. E dava para o povo. A hora que aconteceu aquilo, eles descobriram o perigo do negócio. Foram em cima dele, acabaram com os livros, tudo que eu tinha publicado, todos os artigos, a coisa toda, mandaram queimar. E o principal que estava na frente disso, o Golbery de Castro e Silva, aquele negócio. Agora, depois disso, quando ele encontrou comigo, como é que ele encontrou comigo? A hora que ele chegou no Brasil, eu tinha acabado de publicar o Consensograma. A hora que ele viu o Consensograma, eu falei, Bolas, é isso que eu sempre quis. Então ele chegou para mim e falou assim, ó, você fez, em vez de ser o psicograma, você fez o Consensograma, que é muito superior ao psicógrafo e ao psicograma, tá? Entende? Agora, é uma pena. Aí esse homem, durante o tempo que ele estava lúcido, ele nunca mais me deixou. Ele ia lá em casa. E outra coisa, cada dia ele escolhia um itinerário diferente, um trajeto. Por quê? Os japoneses estavam atrás dele, os americanos estavam atrás dele, os judeus estavam atrás dele, a igreja católica estava atrás dele. E a turma de político do Brasil atrás dele. E eles fugindo. Ele já tinha toda aquela condição da pessoa que está sendo perseguida, entende? A síndrome da perseguição. É tanto que ele chegava lá em casa, tudo escondidinho, ficava lá, eu dava até comida para ele, umas coisas todas. E ele estava querendo fazer, perto da Baixada Fluminense, uma instituição para estudar a superdotação, para disfarçar o processo, porque isso tudo é o caminho da superdotação. Agora, o que se passa? Com a ficha, a gente via justamente o que ele está querendo aqui, ó, o certificado de caráter. O certificado de caráter é um psicólogo. Essa pessoa não sabia que existia isso. E está falando até o nome lá, ó, a situação. É o certificado de caráter do político. Então ele falou assim, olha, se nós tivéssemos feito essas fichas, não teria acontecido nada do Collor. Um monte de condições do Brasil não teria acontecido. Você está entendendo? Porque cada um ia ver essa sujeira. Agora, o Brasil piorou demais de lá para cá. Que é o que ele está falando aí mesmo, ele tem razão. É um monte dessa turma que está lá na Câmara e no Senado, que são, se eles deixarem o mandato, se alguém chamar aquilo que o Loche fala, né? Como é que é? Olha a polícia, como é que é? Se gritar, pegar ladrão, acabou. Some tudo. Você está entendendo? Se a pessoa, se chegar no Senado e ficar, pega ladrão! Como é que é? Não vai ficar um. É muito pouca gente que vai sobrar. Então, veja, tudo está faltando o psicógrafo, ou melhor, está faltando o conscienciograma. Agora, por exemplo, o doutor aí, doutor Alberto, ele viu aquilo e falou assim, olha, você está fazendo um trabalho certo, você não aparece. Eu falei assim, ó, eu não apareço em termos, eu não apareço do jeito que o senhor fazia, porque eu não vivi disso, porque ele cobrava para fazer os perfis. Entendendo? Eu faço gratuitamente e sou marginal. Eu não estou no palco da história, né? Eu não fui lá em Brasília para mostrar que eu faço o conscienciograma do povo que eles queiram. Se eu for fazer isso, eles acabam comigo na outra semana. Eu não... Entende? Mas fala. A Veja dessa semana traz uma reportagem sobre o José Sarney, que o senhor foi comentou agora há pouco. 37 senadores foram beneficiados igual o Sarney, que estão com a família toda envolvida lá. Todo mundo lá. 37 só. Agora, é uma vergonha. É aquele negócio do gercismo, tirando vantagem em tudo. Agora, veja, estão usando técnica judaica. Só que que eles não têm gabarito para isso, né? Judeu é refinado, é finório, tem sutileza, diplomacia. Eles têm 6 milênios de experiência. Agora, essa turma lá do Nordeste, esse aí que é o baronato lá do Maranhão, é pouco tempo. O negócio é 60 anos só, isso não é nada. 60 anos para 6 milênios, 6.000 anos. É uma senhora diferença. O negócio é enorme. O quê? O quê? Nordeste Que e os judeus
tem registro lá que eles fizeram colônia lá na região do Seridó. Sim. Então eles começaram a implementar todo o processo lá pelo Nordeste. É lógico. Mas olha, os judeus, eles implementam tudo a partir de determinado lugar. Daí a pouco eles tiram tudo, somem tudo e vão para outro lugar melhor. Exatamente. Agora, hoje mesmo no jornal, um jornal do Paraná está falando que a turma de emigrantes coreanos vieram para o Brasil e que estão usando as técnicas dos judeus. Primeiro eles foram para o interior, trabalharam lá, arranjaram dinheiro, agora estão chegando para capitais. Então mostra, tem mais de 2.000 coreanos que estão. É uma reportagem, está no jornal, aqui do Paraná. Está contando, é coisa de hoje. Eu li agora de manhã. Agora eu falei assim, os judeus estão em todo, mas já estão fazendo uma boa escola. A turma dos coreanos já estão sabendo o que faz. Isso. E lá Para chegar de fininho, acertar a coisa, agora estão começando a dominar. Eles já viram como é que é o negócio. Isso lá, o histórico lá... Agora, eu cá comigo, eu vi na reportagem lá que está falando que é judeu. Aí eu virei e falei assim, vai ver que nos coreanos é que tem os judeus, eles já são judeus mesmo há muito tempo, e a dona não está sabendo, a repórter não viu. E no histórico, eles estão na região de Seridó, desmancharam lá e foram para Recife. Em Recife implementaram outro... E igreja, depois vão para outro lugar. Eles estão sempre nas cabeceiras, lembra-se? Eles saem aí do início e vão para o headquarter, quer dizer, o quartel-general. Eles ficam no topo. Topo. É o top. Sempre é assim. O que você queria dizer? Buenos Aires é a cidade que existe mais judeu aqui da América do Sul. Agora você sabe por quê? Tinha nazista. Você sabe por quê? Por que tinha nazista e judeu junto? Não, calma. Por quê? Os nazistas foram para lá. Não tem nada disso. Eles foram para lá porque o Perón chamou os alemães. Eles foram para lá para acabar com os alemães. Eles aumentaram lá. Lá não tinha tanto judeu, não. Isso foi depois que os alemães foram para lá. Para combater os nazistas. Lógico. Mas também aquele... E outra coisa, para fazer o ressarcimento do ouro que eles roubaram. Já pensou a fábula, o tesouro fabuloso que eles roubaram dos judeus que os nazistas levaram para lá? Os judeus pegaram lá em Buenos Aires um famoso lá, mandaram para Israel, lembra? Foi, o Eichmann. O Eichmann foi lá. E outra coisa, é uma técnica também judaica, você sabe, tudo escondidinho. Quando viram, o cara estava preso, não falaram nada para ninguém. Mas tinha o Wasserman. O Wasserman que era um homem que sabia mais sobre o processo nazista. Agora, em parte, o que eles estavam fazendo é correto. Agora, o problema é que eles não perdoam. Você veja, eles ainda estão perseguindo os nazistas até hoje. A guerra acabou em 45. Eles ainda tem gente que estão atrás deles. Tem vários que estão procurando até hoje. Aí os jornais há pouco tempo estavam falando aí dos nomes que estão procurando. Tem nazista vivo ainda, porque... Ainda tem. Porque tem uns que eram jovens. Você está entendendo? Ainda tem gente viva. Uma outra coisa, se esses caras estão na moita, tudo quieto, tem um monte de gente que está vivendo mais de 100 anos. Você veja bem, nós não descobrimos aí que o ex-prefeito da minha terra lá, o nosso amigo Laerte Canedo, está vivo com 103 anos. O cara está vivo lá, e lúcido. O que você quer? É a vida. Você queria falar? O senhor chegou a ver nos jornais de ontem que duas reportagens diferentes, mas que estavam falando do mesmo assunto. Uma é que o pessoal do lado de Paraguai e Itaipu estavam querendo reforçar o militarismo ali. Não, eles querem devido ao processo de contrabando. Agora, isso é uma coisa boa. Isso não é ruim, não. É pro contrabando mesmo. E outra coisa, porque eles também estão reforçando lá de cá. Isso é por causa de Itaipu. É muito contrabando. Eu já falei aqui não sei quantas vezes. A gente vê isso há muitos anos que eu vejo isso. Se fizer a segurança do Lago Itaipu, o contrabando aqui vai cair. É que daí logo em seguida eu li em outro jornal que eles estavam botando em ação um plano nacional de mobilização, que estavam pegando algumas indústrias para usar para fazer armamento. Isso aí é coisa que eles estão já planejando há muito tempo. Os americanos também queriam ajudar o Paraguai nisso. Não, isso aqui no Brasil. Não, o Brasil também já estão fazendo isso há algum tempo. Outra coisa, estão aumentando a implementação de
fábrica de armas, tudo isso. Os mas na opinião do senhor tem alguma coisa por trás? Eu acho o seguinte, o Brasil ele tem já um débito kármico grande em matéria de guerra, quando eles começaram a fazer o Urutu, que é aquele tanque. Aquilo foi usado na África, já matou muita gente. Isso é antigo. Quando o negócio saiu, eu escrevi um artigo muito antes aqui do Instituto, já tem algumas dezenas de anos. Eu escrevi um artigo falando, o Brasil está adquirindo um débito kármico violento devido à guerra. E quando eles começaram a fazer isso, era feito em São Paulo, e tinha umas coisas também no Rio Grande do Sul, etc. Tal. Agora, fizeram o Urutu. Tem um monte desses tanques, blindados. Agora, estão fazendo aviões que já estão sendo usados na guerra. Eu achei estranho porque não tem necessidade, não teria necessidade. Não. Sim, mas você sabe. Tem opções que não precisam de necessidade. O mensalão não precisa da necessidade, não tem necessidade nenhuma de mensalão. Não fizeram? Está cheio de coisa nesse sentido. Então isso é mais para os americanos, para... Não, em parte é o processo de defesa, né? Que parece que as Forças Armadas estão fracas. Então tem que melhorar isso aí. Porque o Brasil não deu mais recursos para as Forças Armadas depois da Redentora, quer dizer, da ditadura. Então agora tem que recuperar isso aí. Eles estão pensando nisso, parece. Eu não sei como é que é. Agora, de qualquer maneira, se começar a fazer muito rearmamento num país, no outro e no outro, isso é ruim. Isso não é bom. Quem faz arma é para matar. Está entendendo? Ninguém vai fazer um fuzil para matar passarinho. Está entendendo? Não existe isso. Ninguém vai usar uma metralhadora para caçar. Você está entendendo o que quer dizer? Então, arranjou uma arma para matar os outros. Então, isso é horrível. Toda vez que faz mais arma, é pior. Agora, o Brasil também tem outra coisa pior nisso, Luiz, que eles não olham o processo de arma. As armas entram e saem. Olha aqui como é que é o contrabando. E outra coisa, hoje o povo ainda está pensando que tem muito contrabando pela ponte. Isso não vale nada, é tudo por fora. Entende? Existe muito contrabando pela fronteira seca, que não é mais pelo rio, é pela parte seca, que chama, não é líquida. Pois é. Então isso tudo. Agora, ó, só para você ter uma ideia do que é que eu vejo nessa coisa, por isso que eu vim para cá. Na década de 50, em 58, 59, o Mário Palmero, que era o meu patrão, ele era o executivo da história lá por causa da universidade, e eu era funcionário, eu era secretário de uma das escolas e cuidava da administração. Agora, ele se tornou, devido ao processo do PTB, o nosso embaixador no Paraguai. Na ocasião, foi uma das piores ditaduras que o Paraguai tem, que era do Stroessner. Eu vim aí 2 vezes com Cessna e o Chico Xavier, que ele viajava comigo na ocasião, entendeu? Para encontrar com o Mário, para ele assinar documentos lá da universidade e torná-lo a voltar para o Uberaba. Uma vez, por exemplo, deu chuva demais, nós tivemos que descer em Dourados e não teve jeito, a gente teve que ficar lá horas até desanuviar para o Cessna poder funcionar. E olha, Cessna, um avião pequeno, mas era muito difícil, é chuva demais no Mato Grosso. Agora, de outras vezes, a gente passou por aqui. Agora, o que se passa? Na primeira viagem eu vi umas coisas, na segunda eu já quis saber uns negócios. Então arranjei um piloto que pudesse mostrar para a gente como é que era feito o contrabando na fronteira seca. Então ele me mostrou, falei assim, ó, nós vamos passar hoje em cima de umas fazendas. Você vai ver que a fronteira, ela atravessa ali. De um lado tem uma fazenda, do outro lado tem outra fazenda. O cara comprou a fazenda de cá e comprou outra fazenda de lá. Acabou a fronteira. Ele faz o que quer e passa de um lugar para outro e ninguém percebe nada. Se ele acertar o processo da ilegalidade perante a lei, não tem nada. Aí nós vimos aquele monte de gado passando, está entendendo? E eles depois acertam a cerca toda. Tudo bonitinho. Você está entendendo? Mas tudo, no fundo, é o mesmo dono. Tanto de lá quanto de cá. Você está entendendo? Isso é a fronteira seca. Agora veja, isso é na década de 58. Faz meio século que eu vi essas coisas. Quando eu vim para cá, eu já sabia de contrabando muito mais sério do que o que era feito aqui.
E já visto desde a época que eles fundaram, por exemplo, o Hotel das Cataratas, que foi mais ou menos nessa época. Logo em seguida foi inaugurado Brasília, que eu estava lá, aquele negócio todo. Você está entendendo? Então, veja, eu vim para cá já sabendo dessa história toda. É uma cidade pequena, mas com problemas enormes, inclusive de metrópole. Mas é isso que a gente precisa, devia ter muitas etnias, há muitas raças. É gente de tudo quanto é lado que tem aí. E isso é importante, que é o processo da ONU. Você tem que ter universalismo, cuidar da humanidade, assistência. Entende? Professor, sim. Aqui, o senhor estava falando dessa questão da ditadura. Como é que dá esse crescendo da demagogia para chegar nessa autocracia e nessa ditadura aí? Que ele começa... O processo todo é o seguinte, a demagogia começa assim, do jeito que eles estão tentando fazer aí. Mas ainda Agora, não tem chega uns na... que são mais assim, ansiosos, entendeu? Tem muito ansiosismo. Por exemplo, o Chaves. O Chaves fala tudo às claras. Ele está fazendo uma ditadura às claras. Todo mundo está vendo o que está sendo feito. Aqui no Brasil, eles tentam dominar a situação devagar. Mas vão ir devagar. Porque aqui é um predomínio da demagogia. Aqui é mais difícil. Aqui não é Venezuela. A situação não é a mesma. Tem muito mais habitante, o país é maior. Então as correntes de ideias são muito maiores e diferentes. Eles têm dificuldade para fazer isso. Agora, por exemplo, em Cuba, o Fidel Castro fez a coisa com facilidade, que é um olhinho, uma coisinha pequena. A Venezuela também não é tão grande. E outra coisa, ele está montado em cima do petróleo que a Venezuela tem. Entende? Por isso que ele conseguiu alguma coisa. Agora, está tudo errado, isso tudo é errado. A autocracia, o totalitarismo é a pior coisa que pode ter. Agora, por exemplo, nesses países que tem um pouco mais de gente, a situação fica difícil. Se tem alguns milhões só de pessoas, é mais fácil. Isso é uma fazenda, é uma fazendola, é uma chácara. Então, agora, vai fazer um país desse, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha deu muito trabalho. Por exemplo, os Estados Unidos, eles nunca conseguiram. Por quê? É muita gente. O Brasil aumentou a população, hoje é muito mais difícil fazer uma ditadura aqui. A situação não é fácil. Olha a Alemanha. A Alemanha teve que partir para 2 buracos que foram feitos. A Primeira Guerra e a Segunda. E o Hitler pegou aquilo tudo para levar, empalmar aquele povo tudo e levar todo mundo no bico. Está entendendo? Mas demorou. Eles fizeram uma força danada. O negócio é desde 1914 até 1945. Você pensa bem, foram dezenas de anos para chegar nisso. O Chaves não, faz pouco tempo que ele está lá, já está dominando tudo, porque é pouca gente. Então, esse negócio da demografia influi demais. Por isso, lá no Homo sapiens Reurbanizados, eu falo sobre o aumento da população, entende? A explosão demográfica, o problema entende? O processo da intensificação, que aí é muita gente. Agora aqui, foi mencionado que o seu paravisual mais fixado é de uma mulher. Em virtude da vida atual, o seu paravisual poderia se tornar mais androssomático? Não, isso aí depende da pessoa, né, quem faz. Mas eu não tenho nenhuma tendência de fazer travestismo. Esqueça isso. Quem teve Seriex de origem judia tem alguma responsabilidade maior ou específica de assistência com a comunidade árabe? Tem lógica isso? Sim. Sem dúvida. E vice-versa. E vice-versa também, porque tudo é primo. Existe alguma particularidade na origem intra e extrafísica do povo judaico que justifica seu isolacionismo milenar? Particularidade? Sim. Eles foram criados desse jeito. É bom você ler lá o livro do Henry Ford, que ele explica isso tudo. Como é que é a gênese, como é que eles pensam desse jeito. Outra coisa, uma boa parte dos judeus não tem culpa nenhuma disso, não. Eles são assim por instinto, porque tem uma lavagem cerebral, a coisa já vem há milênios. Eles não vão mudar de uma hora para outra. Por exemplo, você acha que se pode culpar totalmente um homem-bomba? Você acha que ele tem total autoconsciência do que ele está fazendo? É a mesma coisa. Então você veja, nos palestinos tem isso, nos judeus tem isso. Então é difícil você estar avaliando o problema da intencionalidade do povo. Por isso que a intenção é um negócio sério. Agora, tudo errado. Mas ele teve intenção. Qual é a verdadeira intenção?
Na questão do homem-bomba, ele quer furar o céu e alcançar o paraíso, que é tudo uma ilusão, lavagem cerebral. Isso é terrível pensar nisso. Valdo, aqui não há. Sim. Você teve a oportunidade de ler os resultados das eleições ontem na Argentina? Tem algum comentário a respeito? Eu não cheguei a ver, não. Você viu? Sim, eu vi. Como é que está? Como é que está os Kirchner, o casal? Levaram um forte tapa. Hein? Levaram um forte tapa na cara. Foi? Mas perderam o negócio? Eles perderam... Quais são as chances de apiar o casal, tirar o casal de lá? Acho que acho que vão terminar o período, acho que não vai ter problema, não é uma questão de tirar ele do governo agora. Agora, nos principais estados eles perderam. Perderam na província de Buenos Aires, na capital federal, Santa Fé. A Argentina é muito Fé. politizada, eles não são bobos. E essa moça, coitada, está fazendo muita besteira. Até no seu próprio estado. Outra coisa, não é ela que está fazendo, você sabe, ali tem uma camarilha atrás dela, né, que está mandando ela. Eu acho que vai ter pela frente 2 anos de transição ainda? Para ver que... bom, eles têm 2 anos mais ainda, né? Mas o negócio justamente agora, a oposição, lá, o chamado oposição, está muito dividida. Lá, não, ninguém falou impeachment dela, não? Hein? Impeachment. Que o processo é fazer o impeachment dela. Não. A situação lá é enquanto... precária. O que eu sei das coisas, além dos jornais, é que a situação da Argentina é terrível em matéria das coisas que eles estão fazendo. E você sabe, a Argentina tem muito disso, é tudo escondido. A hora que o negócio vinha a público já é tarde, aí já estourou tudo. Pode ter por isso que estou dizendo, são 2 anos agora pela frente bem difíceis. Porque tem uma briga mesmo dentro da oposição para ver quem vai lidar para ser o próximo príncipe-presidente. Ainda não tem um líder, não, né? Tem 1, 2, 3 pessoas que estão, no caso de Macri, que é o que está conduzindo o governo em Buenos Aires. Aí, né? Senão não vai, precisa ter um líder. Ainda não apareceu nítido, mas tem 2 ou 3 pessoas que estão aparecendo. Não tem mulher nisso, não, é homem, né? Não, são todos homens. A mulher praticamente que poderia se enfrentar, ficou fora na última eleição. Ou seja, a mulher não deve colocar, porque essas mulheres que já dominaram a Argentina até hoje, todas foram dominadas por outros homens. Então por que não deixa os homens na frente? Desde a Evita Perón tinha coisa desse sentido. Agora, as outras mulheres que entraram, tudo criaram problema. Até hoje eu não vi. Você viu alguma mulher lá que funcionasse direito? Matéria de governo? Você viu? É duro. E outra coisa, com o povo tudo politizado do jeito que é lá, uma turma de fanáticos em certas áreas, o povo de Córdoba, olha a turma dos peronistas que nunca morrem. Os peronistas são verdadeiros caudidos da história lá. Né? Bom, justamente o peronismo neste momento está dividido e os próximos 2 anos vai ser um processo de reagrupamento e ao mesmo tempo também de briga de interesses econômicos. Eles são arrivistas, o nome disso é arrivismo. Tem um problema eles acabam voltando para a situação. Ou seja, você sabe que o ano passado que houve problema pelas retenções lá. Bom, esse problema talvez quase com grande probabilidade que aconteça vai talvez ressurgir de novo. Ou seja, logicamente a oposição vai fazer pressão nestes próximos 2 anos. Isso é praticamente um fato. Ou vai ser um fato. Agora, a Argentina merecia. A composição da Câmara ficou muito mais equilibrada agora. Foi. Então já é talvez uma luz no fim do túnel. Né? Vamos ver, vamos torcer. Pensar positivo. Né? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? É você? Professor, aqui na página 17, crescendologia, ou crescendo demagogia, autocracia. Demagogia, autocracia. Você pode comentar e ampliar? O caso todo é o seguinte, o processo da demagogia é feito na base da propaganda e da divulgação, até chegar um ponto que a pessoa, ou o grupo, ou aquela quadrilha tome conta do governo na parte básica. A hora que vem isso, os autocratas, então, totalitarismo toma conta. Então, esse é o motivo que nós estamos falando. Demagogia e autocracia. Agora, outra coisa.
A demagogia, ela não morre, ela continua. Você está entendendo? Mesmo depois da autocracia. Então você vai ver. Uma coisa fácil para a gente examinar o processo demagógico é examinar a Coreia do Norte hoje. Ver o que aquele Gil lá está fazendo, aquele cara, o coreano, com a ditadura que ele implantou lá. Ele está usando todas as técnicas que o Hitler, os nazistas usavam. Tudo. Aquelas grandes espetáculos, shows espetaculares, com milhares de pessoas, fazendo um negócio em campo aberto, tudo plano, para fazer a propaganda. Essa é a propaganda do Goebbels. É o José Goebbels, que é o cara que dominava isso tudo. Então, isso tudo é a demagogia nazista funcionando na Coreia do Norte. É só olhar nos jornais o que é que aparece, que você vai ver isso o tempo todo. Olha que são os mesmos modos do Hitler, o povo de uniforme, as armas, o desfile dos regimentos, situação, aquele monte de gente, milhares de pessoas, para fazer o espetáculo. Todo mundo cheio de figurante, dentro de um grande filme épico, que é o espetáculo que eles fazem. Agora, isso é terrível, esse cinemascope, isso é a demagogia. Então você vê, ele já tem uma ditadura, tem uma autocracia, ele é totalitarista e a demagogia continua. Agora, o homem, ele é baixinho invocado, não é? Ele é baixinho, vocês já viram? E ele está muito doente, mas já arranjou uma pessoa da família dele, que é do mesmo nível dele, para fazer as mesmas coisas, continuar tudo do mesmo jeito. Agora, outra coisa, tudo indica que o cara está com a bomba atômica. Então, pela primeira vez, está todo mundo morrendo de medo dessa história, porque, pela primeira vez, um acelerado, quer dizer, um doido, um psicopata, tem a bomba atômica na mão. Desde a década de 40 do século passado que isso não acontecia. Está todo mundo evitando. Agora, o pior não é isso, né? O pior é que o Paquistão também tem. Como é que fica? Agora já tem uma opção de país. E tem uns que a gente nem sabe se tem. Mas outra coisa, como é que fica o Japão com esse povo? Como é que fica essa situação? Não é fácil. Os americanos que dão muita atenção para o processo da Coreia do Sul, como é que fica? E os americanos conhecem bem a Coreia, porque eles tiveram uma guerra que praticamente eles perderam. A Coreia foi uma guerra perdida dos americanos. Igualzinho o processo de Vietnã também, que foi outra guerra perdida. No Oriente eles sempre levam na cabeça. Entende? Fala. O paradoxo na mesma página, evolutivo da domesticação mútua. O paradoxo evolutivo da domesticação mútua, eu quero dizer o seguinte, que tudo que a gente tem é uma consciência domesticando a outra. Então, por exemplo, a pessoa pensa que ela domesticou o cachorro. Não é bem assim. Ela domesticou o cachorro e o cachorro domesticou a ela. Há uma mutualidade, uma reciprocidade de reações. É lógico que a domesticação do homem é menor do que a do cachorro. Por quê? Ele tem mais lucidez. Um pouquinho menor. Não, conforme o caso que eu estou falando. Há exceções. Há exceções mais patológicas, não é isso? Patológicas que eu estava pensando aqui. Porque no caso desse texto, né, da demagogia e da abordagem que foi feita, eu estava tendo a dificuldade de perceber a domesticação mútua nesse tipo de exemplo, por exemplo, da Coreia. Domesticação mútua. Olha, outra coisa. O mensalão. A hora que o cara compra o outro, isso chama autocorrupção, heterocorrupção. Corrupção passiva, corrupção ativa. Eu estou dando agora um nome que se dá para isso na autocracia. Corrupção passiva é aquele que recebe. Corrupção ativa, aquele que procede, que promove, que executa. Agora veja, o problema todo é nessa base. Tudo é um processo de corrupção. O mensalão foi justamente isso. Agora, o que é que o PT queria com o mensalão? E parece que eles conseguiram, porque está todo mundo por cima. O Lula está com 80% de todo mundo batendo palma para ele. Eles conseguiram o negócio todo. Quer dizer, a máquina publicitária de propaganda
política foi toda feita a favor deles. E olha, não foi só aquele cara que matava os frangos lá não, matava os galos não. Teve mais gente nessa história fazendo a propaganda, o negócio é muito maior. Agora veja, eles compravam, não era só o povo do PTB ou do PT, mas os outros partidos. Foi aí que o nosso amigo gritou, começou a falar do Zé, aquele negócio todo. Na hora, está todo mundo voltando, tudo. Eles esperam, esfriam, e eles falam, a população não tem memória, eles esquecem tudo, nós podemos voltar. Até o Delúbio Soares já tentou voltar. Agora, ele tentou voltar pelo PT, mas a turma do PT parece que rejeitou, porque está demais, né? Passou da conta. Então, transbordou o copo. Eles evitaram. Mas você veja, eles compraram os outros partidos. A situação está tudo aí. Agora, o que é que deu mensalão? Deu isso que a gente está vendo. Olha o Senado. O Senado, uma das casas mais sérias de domínio do processo político no Brasil, virou uma prostituição absoluta. Todo dia tem um escândalo. E olha, se aparecem esses escândalos, eles devem colocar 200%, 300% mais, que é aquilo que não aparece na rua, que não aparece pela imprensa. É muito mais. Sempre a gente está vendo a parte do iceberg de fora. Por baixo é muito maior que aquilo. Agora, veja, isso tudo mensalão. É o PT que tem culpa disso. O Lula está atrás disso, que foi ele que fundou o PT. E ele falava, não, eu não sei de nada disso. Você está entendendo? Agora está todo mundo sendo tapeado, a demagogia continua. Então, veja, não é fácil. Demagogia é uma das coisas que eu acho que devia de ensinar no curso primário. Mostrar os demagogos, arranjar um nome na história do Brasil de todos os grandes demagogos que apareceram e mostrar para as crianças, ó, esse foi demagogo nisso, esse foi nisso, esse foi nisso, para mostrar como é que é para o povo ficar mais politizado. Eu acho que é uma necessidade que a gente precisa. É expor os demagogos. Isso é uma necessidade séria. Nós temos carência disso no Brasil. Então o estudo disso de hoje aqui, ó, é uma ajuda até para o Brasil, a gente estudar a demagogia. Pode falar. Aqui no Paraná tem 3 municípios que está ensinando os alunos até 12, 13 anos, eles fazem votação, cria-se um prefeito, os vereadores. Isso é bom. No momento está dando certo porque eles estão vendo as necessidades do colégio, as necessidades dos bairros, e levam para o prefeito e a Câmara, já tem alguns projetos aprovados. Subprefeitinhos. Isso exatamente. Isso é muito bom. Agora, nós temos que politizar o povo. Isso aí é a reeducação. É a reeducaciologia, como eu chamo. É necessário isso aí. A maioria do Brasil ainda tem uma espécie de aversão à política, porque é tanta sujeira que eles já viram que eles não gostam nem de falar na palavra política. Se fala, a pessoa vai embora. Eu já vi várias reuniões que a hora que o povo começou a falar muito de política, o cara fala assim, gente, eu vou embora porque esqueci uma coisa em casa. Ele sai na hora, ele arranja uma desculpa. Tem muita gente assim. Agora, veja, a gente tem que enfrentar essa realidade. Como é que nós vamos fazer a reeducação sem saber onde está a patologia? Precisa de primeiro identificar, diagnosticar a patologia para depois fazer a terapia, porque senão como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer com a educação? Coisa difícil. Vocês não acham? Gente, hoje então eu acho que já está mais ou menos na hora.
Pessoal, temos alguns minutos ainda. Quem quiser fazer algum comentário, especialmente aqueles que passaram pelos experimentos. Sobre ainda... Muito obrigada. Gostaria de comentar, porque eu trabalho com medicina tradicional chinesa, e a ideia do verbete de hoje, né, de demagogia... Espera aí, eu não estou ouvindo nada. Coloca bem aí, vê se está. Assim? Esse. Melhor. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, e o verbete de hoje, de demagogia, eu penso ele na área da saúde. E eu fico com muita dificuldade no meu trabalho com os meus pacientes, por exemplo, quando eu trago para eles a ideia do sentimento influenciar na área da saúde, como isso é difícil, visto que o paradigma científico atual na área da saúde, ele não faz essa relação. Se o professor pudesse ampliar um pouco. O problema todo é você ver e fala ou identifica o processo da intencionalidade da pessoa. E procure falar. Se a sua intencionalidade, a sua intenção estiver doente, você não vai melhorar. Você está entendendo? Se você chegar por aí, porque toda doença tem uma base, às vezes, no processo da energia, quase sempre a alteração da energia. Mas a alteração da energia existe porque tem a intenção doente, de algum modo. Alguma coisa está batendo o pino, alterou. É lógico, uma pessoa, por exemplo, com o tempo, ela envelhece, tem as doenças naturais do próprio envelhecimento, você está entendendo? As mazelas, as coisas que ocorrem. Mas a maioria dos casos não é esse. Então, fala sobre o processo da intenção. Quando a pessoa, ela é demagogicamente constituída, ela tem tendência para isso, ela se predispõe a doenças, dá uma alteração. Então, o locus de menor resistência no corpo dela, abre e a doença aparece. É assim que vê o distúrbio, a patologia, a perturbação, o transtorno. Você está entendendo? A doença aparece desse jeito. Agora, você trabalhando com essa energia, você ajuda na terminal, onde está o processo. Mas veja, a pessoa vai para casa, continua com os mesmos pensamentos, a má intenção ou qualquer coisa, ela pega tudo de novo, os bloqueios aparecem e o problema não adianta nada. Então a coisa toda é levar por aí. A demagogia mais séria é justamente isso. Há muita gente, por exemplo, que se trata apenas de uma maneira demagógica. Ela vai lá só para constar. Mas ela não quer mudar. Você está entendendo? Ela vai para satisfazer a mulher, o marido, os filhos, a família. Pensa nisso. Posso? E existe muito de começar a trabalhar um paciente e de repente vem a família toda. Vem, isso faz parte, isso aí até é bom. A psicologia, por exemplo, gosta de fazer o tratamento grupal, né, familiar. Hoje em dia, a própria consciência terapia usa isso. Conforme o caso, é preciso reunir o grupo, a equipe. Não tem jeito, entende? Às vezes é importante. Aí eu fico pensando o questionamento que foi trazido sobre vamos dizer, a conta que você tem, primeiro com você mesma e depois com os outros. E como que eu faço esse balanço? Eu tenho essa dificuldade de entender por que toda uma família vem, né? A primeira coisa, você deve atender de acordo com aquilo que você sabe e pondera com a pessoa para ajudar o grupo inteiro. Sempre, se ajudando uma, ela vai servir de exemplo para os outros. Então começa por aquela que é mais suscetível, que seja melhor, para ela dar o exemplo, a servir de modelo para o resto. Esse é um caminho, é um jeito de você funcionar. Entende? Agora, trabalhar com as energias é uma coisa boa. É sério. Você está muito aberta com o processo de energia. Eu reparei aqui. Eu logo vi que você devia estar mexendo com alguma coisa nesse sentido. Agora, você tem que ficar cada vez mais atenta para trabalhar com o seu amparador no trabalho. Isso é um problema que você tem que verificar, o processo é seu. Tem que observar, ficar atenta, entendeu? Para se reorganizar. Com isso você vai se reeducar, os seus resultados vão ser melhores. O problema todo, não adianta nada
Você fazer moxa, bustão, você olhar com acupuntura, você fazer isso, fazer aquilo. Às vezes só a sua presença, se você tem bastante energia, com o envolvimento que você faz, o seu atendimento ali no consultório, você já ajuda a pessoa. Aquilo às vezes é mais importante do que todos os instrumentos que você usar. Entende? Eu, por exemplo, eu dava remédio para o povo quando fazia o meu atendimento público, que era a clínica gratuita, e eu dava remédio que se o povo era muito atrasado, se ele não recebesse remédio, ele achava que ele não estava sendo tratado. Esse médico não adianta nada, ele não me deu remédio nenhum, não me receitou nada. Então, no interior era assim, você está entendendo como é que é? Agora, aqui já não é tanto, o povo já hoje já está melhor. Isso que eu estou falando é na década de 60, 70, é muito tempo. Entende? As coisas já melhoraram. Você queria falar alguma coisa? Sim, sobre o arco voltaico. No meu caso, tem alguma coisa a falar? Sim. O caso é o seguinte, tinha alguma coisa em você, algum bloqueio, mas eles tiraram na hora, não era coisa profunda. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que você está muito assim, monoideizado com algumas coisas. Seria bom você relaxar um pouco com isso. Você está muito fixado com algumas ideias fixas atualmente, assim, um negócio muito sério? Cara, eu, apesar do tratamento, eu sinto um pouco de dificuldade com o fluxo de pensamento, né? Pois é. Por causa do para mim é isso. Agora, veja se você flexibiliza um pouco isso aí. Coloca a coisa mais solta. Isso aí vai ajudar para você não pegar mais bloqueio. Do jeito que você está aí, você está sem bloqueio nenhum. Eles limparam na hora. Mas agora, veja, você pega. Ele não fica muito enraizado. Ele fica mais flutuante, mais superficial. Mas existe. O problema é não deixar que exista. Porque você conhece bem essas coisas, você está muito forte. Você tem capacidade com as suas energias para superar isso tudo facilmente. Pensa nisso. A mesma coisa no meu caso, o senhor pode ter algum comentário? Não, você está bem, era coisa à toa também. Eu não vi nada assim muito sério na situação, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você tem mega foco na sua vida? Você já sabe o que você está fazendo direitinho? Ou está borboleteando? Minha pergunta é só essa. Porque você sabe, na hora que você faz o arco voltaico, uma opção de coisa você fica sabendo da pessoa querendo ou não. Você está mexendo no headcore, na matriz, que é a cabeça. Olha se o seu megafoco está correto. Se é isso mesmo que você quer. Ou se você é constante nisso. Se você não é vira-folha. É uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente. Pensa nisso, que o seu problema é esse. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 9 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença, 4 praticantes da técnica de Invexis, 10 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 3 recados: Rosa, curso de lexicologia; Eliana, acoplamentário; César, Consim Lars. Para a eleição de hoje temos 7 verbetes: arbitrariedade somática, efeito, enumeração generalizada, equívoco, inteligência técnica, nulificação da infância. Boa tarde. É um convite para o curso Lexicologia. Nós já estamos com 13 alunos. É um curso bem dinâmico. Ele tem uma parte teórica bem pequena e nós trabalhamos com os dicionários do Holociclo e algumas técnicas. Por exemplo, vocês escolhem os temas que vocês querem trabalhar e aí nós vamos aprender em estações de trabalho a criar neologismos, antagonismos, definição, etimologia e fazer associação de ideias. Então nós convidamos a todos, é um curso bem prático, bem dinâmico e bem assim, solto, é leve o curso, apesar de trabalhar com coisa bastante séria, que são os dicionários do Holociclo.
Boa tarde a todos. Pessoal, neste acoplamentário que vai acontecer agora, 17, 18 e 19 de julho, com o professor Moacir Gonçalves e com o professor Alcir Alves, nós temos hoje, apenas hoje, tá, uma promoção relâmpago que nós estamos lançando. Então, tanto os teletertulianos quanto os tertulianos voluntários de todas as ICs, hoje, apenas hoje, paga apenas R$180. Você pode pagar 4 de R$45. Então, uma excelente promoção, é apenas hoje para os teletertulianos, e isso acontece até às 18 horas. Se você entrar em contato até às 18 horas, você consegue manter o acoplamentário neste preço. Lembramos apenas para as pessoas de outras cidades, que se estiverem com qualquer sintoma de resfriado, não viajem, procure um médico e fiquem em casa. E todas as pessoas que quiserem viajar e estiverem predispostas com a sua saúde normal, viajem com máscaras. Chegando aqui, vocês terão um atendimento médico, ok? Então, lembrando, mais uma vez, é uma promoção relâmpago, uma mega promoção, e se você quiser realmente fazer o complementário, mês de férias, é só você ligar para o CAEC agora, ok? E vocês, tertulianos que estão aqui, é só passar na recepção do CAEC, que é esse preço que está valendo apenas hoje, ok? Obrigada. Pessoal, boa tarde. São 2 recados rápidos. Só para lembrar que no dia 25 de julho nós vamos ter o segundo jantar dançante da CCCI, que também o objetivo é fazer a reescolha de lotes do Vila Consciência. Hoje nós estamos encaminhando para todos os e-mails de todos os investidores e condôminos uma planilha explicativa com a posição dos lotes, o mapa para a escolha, todas as orientações, inclusive porque a gente pretende fazer a escrituração dos lotes no dia. E nós estamos colocando também esse material aqui embaixo, na entrada do tertuliário. O pessoal autorizou colocar essas informações. Também na Mega Store, nós vamos solicitar para a Flávia depois, e na entrada do discernimento. Então a gente solicita a todos que leiam atentamente as orientações e depois tirem as dúvidas conosco ali na IEC, porque é bem importante as pessoas já têm as informações prévias para poder chegar lá no dia e já poder escolher o seu lote tranquilamente. E vale lembrar também que esse evento é aberto não só para quem é condômino do Vila Consciência, para toda a CCCI, é uma oportunidade de integração, da gente ter uma atividade social também. E vale lembrar que a gente está vendendo os convites ao preço de R$40 e está esgotando rapidamente. Então, quem tem interesse em ir nesse jantar, por favor, antecipe a sua compra também, ou na IEC, ou na administração do discernimento, ou na recepção do CEEC. Esse é o primeiro recado. E o segundo é lembrar a todos que nós vamos ter esse final de semana um curso da IEC com Sim Large, é um curso final de semana inteiro, sábado e domingo, e o objetivo é a gente explorar um pouco as dificuldades para a pessoa atingir uma visão de conjunto maior, com Sim Large, os trafais, e também a questão dos trafores, das ferramentas, para a pessoa atingir essa condição. Vão ser 4 professores, estamos convidando mais alguns também, vão ser 10 aulas, um curso bastante dinâmico, e fica o convite. Vale lembrar que todo o recurso é para Amigos Enciclopédia, o valor para quem é amigo é R$50 apenas para o final de semana inteiro, e R$100 para quem não é amigo. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é inteligência com 8 votos. Obrigado e boa tarde a todos.